Fala galera, mais uma vez aqui, Gorilas TV, apresentando mais uma vez o programa pra você. Eu, Jaime Amorim, e tô aqui também do lado do... Rodrigo Lopes, personal trainer, hoje com mais um convidado super especial. Vocês sabem que a gente tem selecionado a dedo as pessoas que vêm para cá, porque a nossa intenção é trazer informação de qualidade, informação de pessoas que têm credibilidade, para que a gente pare ou diminua pelo menos esse monte de informação trocada por aí que só atrapalha o seu processo. Show, então vamos iniciar agora com ele, né? Eu vou aqui falar um pouco sobre ele. Ele é especialista em performance e emagrecimento. Ele é o cara que é adepto da alimentação como o melhor remédio. Eu tô falando do doutor endocrinologista Tiago Veríssimo. Olá, Rodrigo. Olá, Jaime. É uma satisfação poder estar aqui, contribuir um pouco mais com informação que traga impacte na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Eu sou formado há 15 anos e também, assim como você e o Jaime, eu gosto de adotar um estilo de vida saudável para a gente melhorar a nossa longevidade e contribuir para um processo de envelhecimento saudável. Ó, que Show. bacana. Ele tocou no assunto que a gente falou ainda há pouco, sobre questão de envelhecimento saudável. A gente estava falando com o English, que é personal, e ele escolheu o nicho, né, de saúde, qualidade de vida, e a gente falou o quanto que é importante essa questão de ganho de massa muscular para o envelhecimento. Que as pessoas, elas associam ainda o músculo com estética, e eles esquecem da importância do músculo para a questão da saúde, prevenção de doenças, estabilidade, saúde do idoso e etc. Sobre esse assunto, como é que a gente já pode contribuir, já começar contribuindo sobre isso? Rodrigo, esse é um tema interessante porque hoje em dia existe um conceito que eu gosto muito de lembrar para os pacientes que a saúde não deixa de ser uma previdência, uma poupança. E se a gente parar para pensar, na nossa idade aqui, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas Pouca coisa. também eu me considero um adulto jovem. Mas tá no shape. Se a gente parar para pensar, dois momentos da vida que a gente mais precisa de musculatura. É na infância, que a gente está começando a engatinhar, a gente precisa sustentar o nosso corpo, né? Aprendendo ali a andar, né? A infância, com um ano, por exemplo, e na vida adulta, mas com uma pessoa no processo de envelhecimento. Porque quando a gente chega no envelhecimento, a gente às vezes fica com uma instabilidade de postura, não consegue caminhar, não consegue levantar, não consegue levantar um peso acima da cabeça. Então a musculatura ajuda a gente a melhorar mais a mobilidade, ficar mais independente, não precisar usar uma bengala ou não ser uma pessoa que às vezes precisa de um cuidador, né, para fazer os seus exercícios, suas atividades do dia, como se limpar, tomar um banho. Além de tudo isso, a musculatura ajuda a gente a controlar o açúcar, melhora o condicionamento, o funcionamento do coração. Então, a questão da estética sempre, num primeiro momento, é lembrada. A gente vê aquelas pessoas mais musculosas. Mas a gente não pode esquecer que uma das coisas que mais ajuda a pessoa a envelhecer de forma saudável, por exemplo, evitar osteoporose, enfraquecimento dos ossos, é manter uma boa massa muscular. Por isso, da importância de você contratar, investir num profissional, num educador físico que te ajude a passar o envelhecimento de forma mais saudável. Show. Cara, interessantíssimo, porque assim, no teu slogan tu fala sobre isso. Alimentação é o melhor remédio. Aí a gente vê que quando as pessoas elas vão envelhecendo, qual é o hábito que eles fazem? Eles usam mais remédio do que se alimenta de verdade. Eu acredito que isso muito é associado à falta do costume de exercitar-se. Quando a gente tem o costume de se exercitar, a alimentação ela já vem ali como algo associado. Se eu vou treinar, eu vou melhorar minha alimentação. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai, infelizmente, deixando de se exercitar e se movimentar. E parece que junto com isso a gente vai parando de comer bem também, comer melhor, e acaba entrando num fluxo eterno aí de mais cápsulas, mais remédios e mais remédios. Eu tô com a minha avó, mora conosco, e ela tem 84 anos, né? E eu não tava morando com eles. Quando eu cheguei, eu olhei assim uma bacia com vários remédios. Eu falei, calma, o que que é isso aqui? Ah, esse aqui é meu remédio disso, meu remédio daquilo, meu remédio daquilo. Eu falei, Pra gente, cada função, um remédio pra diferente, cada né? função do corpo um remédio. Aí eu falei, pai, dá pra gente reduzir isso aqui muito com exercício. Ah, mas ela não pode ir pra academia. Tá, mas e a hidro? Ah, mas e a caminhada? Sempre dá pra gente melhorar, né? No teu trabalho, na tua função, você tem hoje mais mulheres ou mais homens procurando o serviço?
Rodrigo, eu diria que seria meio que 50%, dependendo da época do ano. Às vezes tem uma variação de 60% mais mulheres em um mês ou 60% de homens, mas é muito equivalente isso. Eu gosto muito de lembrar para as pessoas que se ela nunca teve um hábito, por exemplo, uma pessoa de 60 anos nunca teve o hábito de fazer exercício. Não tenha dúvida que você começando a fazer hoje o exercício físico, você vai ter resultados extraordinários durante o processo de envelhecimento. Se você começar a fazer exercício aos 40, esses resultados serão muito mais intensos no processo de envelhecimento. E se você começar o exercício físico antes dos 30, você não vai saber o que é envelhecimento. Uau. Então, de forma geral, é muito equivalente. Tanto homens quanto mulheres estão cada vez mais entendendo que o processo de envelhecimento muito se dá do que a gente faz ou deixa de fazer hoje. E constantemente as pessoas têm buscado mais algumas informações, um pouco da orientação do médico, do educador físico, do nutricionista e principalmente hoje em dia do psicólogo para tratar da saúde mental também. Essencial. Então, de forma geral, é meio que meio a meio, não tem tanta diferença em relação aos gêneros. Mas hoje vê-se que cada vez mais a população idosa, com 60, 70 anos, tem buscado orientações para tentar envelhecer da melhor forma possível. Eu sempre cogito aqui, né, a questão de que foi assim, girando a chave foi na época da Eu ia pandemia, né? perguntar isso. Que depois da pandemia, eu acho que foi o boom da galera se ligar na saúde, não só corporal, mas como mental, né? Porque muitos familiares, infelizmente, foram perdidos justamente por isso, por ser um idoso que não pratica atividades físicas, que não se alimenta direito, né? Tem a questão de obesidade, enfim. Então, a pandemia, na questão saúde, ela virou essa chave, né? Muita gente, eu acho que depois disso daí, se ligou o quanto a importância do cuidado da saúde, então mental e corporal, né? Exatamente. Eu vou contar uma história dessa semana. Eu atendi um paciente com 66 anos, um homem. Ele usava remédio para pressão, usava remédio porque já tinha infartado, para colesterol e estava usando remédio também para os ossos, né? E um dos conceitos que eu falei para ele, uma das abordagens que eu fiz, que ele estava com um relógio muito bonito, um relógio muito caro, estava com uma excelente marca de camisa, estava muito bem, ele tem um poder econômico excelente. Mas em resumo, o que eu falei para ele é o seguinte: tudo que você tiver sem saúde não é nada. Então, por mais que a pessoa tenha e tudo de bom, do melhor, da melhor estrutura possível que conquistou na vida, se não tiver saúde, ela não vai ter nada no fim do dia ali, não vai ter uma qualidade boa. E isso foi o que o Covid mostrou pra gente. As pessoas com alto Exatamente. poder aquisitivo, econômico, que tinham tudo e de uma hora para outra perderam. Então é isso que é importante a gente entender. A gente não precisa virar um atleta, mas Exatamente. de forma geral, se você não faz nenhum exercício, começa com uma caminhada, começa com algo leve. Eu acho que é isso que o Rodrigo preza muito também para os seus Falo todo alunos, dia. né, nas suas consultorias também. Se a pessoa nunca teve o hábito, começa devagar. Se nunca fez exercício, 3 vezes na semana. O importante é dar o pontapé inicial. As pessoas, elas simplesmente se prendem na questão de que, tipo assim, eu falo, né? Ó, você precisa se exercitar. Pô, mas eu vou pra academia. Calma, não te mandei pra academia, eu te mandei se exercitar. Se você não faz nada e você se abaixa na sua casa e faz uma flexão, o seu corpo já vai falar: opa, uma flexão? Maravilha! Um agachamento, 10 vezes, levanta e senta. Já é diferente pro seu corpo. As pessoas, elas têm a mania de contar histórias pra si mesmo pra evitar de fazer o que tem que fazer. Isso, infelizmente, é natural do ser humano. Eu fiquei pensando numa coisa aqui, Thiago, na verdade, isso era uma dúvida que eu tinha, hoje eu tenho uma explicação, mas eu acredito que muita gente que vai assistir não tem o conceito do o que faz um endocrinologista, né? Porque as pessoas assim, doutor Thiago, endocrinologista, ok, ele é médico. Mas o que faz a endocrinologia? Qual é a função? No geral, né, A função específica da endocrinologia. Perfeita pergunta, Rodrigo. A endocrinologia, de forma geral, é uma área da medicina que nos ajuda a fazer uma harmonização em relação ao equilíbrio dos nossos hormônios, das nossas vitaminas, dos nossos minerais. Então, quando você passa por um endocrinologista, ele vai avaliar se o funcionamento do seu organismo, diante do seu metabolismo, dos elementos que te ajudam a funcionar da melhor forma possível, como os combustíveis, chamados hormônios, estão regularizados. Isso que a endocrinologia faz. Além de tudo isso, a endócrino tem campos que ela faz tratamento de doenças, como diabetes,
doenças de tireoide, doenças de adrenais, toda e qualquer glândula que a pessoa tiver da forma endócrina, a endocrinologia vai estar atuando para fazer um tratamento, às vezes de uma doença que a pessoa tem, como um câncer, um diabetes, alterações de colesterol. Além disso, ela tem uma tendência também a melhorar a qualidade de vida da pessoa, porque a gente pode fazer um tratamento em cima de repor alguns elementos, minerais, vitaminas, além de cuidar da harmonização dos elementos como os hormônios, que não deixam de ser combustíveis do corpo. Maravilha. Agora, ouvindo de novo, ouvindo essa explicação, eu fiquei com uma outra dúvida. Qual é a relação ou contraposição entre um nutrólogo e o endócrino? O nutrólogo é um campo da medicina que vai avaliar de forma mais específicas quais vitaminas e minerais uma pessoa vai ter indicação de fazer, ou às vezes um plano nutricional de forma mais específica para aquela pessoa. É esse que o campo da nutrologia, a nutrologia é o campo que estuda como está o ambiente de vitaminas e minerais de forma mais específica, além de avaliar a necessidade de calorias, de proteínas, de carboidratos, de vitaminas, de gorduras para aquela pessoa. Então tem algumas diferenças, são sucintas, mas existem nessas situações. Massa, massa. Fazendo uma pergunta, né, adentrando, você falou da questão do equilíbrio de minerais, né, questão também hormonal. O quanto tá ligado, a questão hormonal na saúde da pessoa, né? Porque não é só idoso hoje que sofre, né, que às vezes dá uma queda hormonal e às vezes dá outros problemas. Mas hoje a gente vive algumas pessoas jovens também que têm essa disfunção hormonal, e eu queria entender como é que se impacta na questão da saúde, né, questão de emagrecimento ou na questão mesmo de ganhar peso, né, porque às vezes tem essa disfunção no corpo, né. Muito bom, Jabi. Em relação à questão da relação, o campo hormonal e a qualidade e os objetivos da pessoa em relação a melhorar fisicamente, a gente deve entender o seguinte: os hormônios nada mais são do que elementos que nos ajudam a um funcionamento bom do nosso organismo. Como, por exemplo, se você está fazendo exercício físico, se tiver bom ambiente de concentração de testosterona, o hormônio da tireoide, esses hormônios vão te ajudar a musculatura a recuperar melhor a captação de nutrientes, como proteínas e aminoácidos também. Além disso, quando a pessoa tem um ambiente hormonal bom, ela consegue ter uma boa vitalidade, um vigor físico, sexual, mental, porque, de forma geral, os hormônios têm vários campos de atuação, seja a questão do sistema nervoso, do intestino, do coração e da musculatura também. Então, a gente sempre avaliar como é que está a estrutura orgânica e os hormônios da pessoa é importante, porque às vezes tem pessoas que têm doenças e às vezes não conseguem emagrecer de forma geral ou não consegue ganhar massa muscular. Isso é muito comum, principalmente hoje em dia, que a obesidade tem aumentado, né? Cada vez mais a gente vê que, com o passar de 10 anos, os últimos 10 anos, a obesidade se encontra hoje 23% aproximadamente da população brasileira se encontra em obesidade. E boa parte disso tem consequências nos hormônios. E geralmente as pessoas têm dificuldade em relação à energia, não conseguem emagrecer, porque o hormônio também tem essa contribuição, às vezes de melhorar a captação de aminoácidos na musculatura, ou até mesmo tem hormônios como a testosterona que inibe a formação de gordura. Então a gente avaliar como é que está o ambiente de hormônios daquela pessoa, não tenha dúvidas que vai contribuir em relação à qualidade de vida dela também. Entendi. Eu vou fazer, acredito que é uma pergunta com esclarecimento. O Dr. Tiago está falando sobre hormônios e as pessoas podem acreditar, as pessoas não muito esclarecidas, que esses hormônios que estão difundidos por aí, né, de aplicação de hormônio. Mas esses hormônios que você está falando são dos ambientes internos, os produzidos naturalmente pelo nosso corpo, certo? É isso? Exatamente. Perfeito. Então eu vou aproveitar que a gente está falando de hormônios naturais que o nosso corpo produz para fazer a pergunta que me fizeram aqui na caixinha que eu abri. Um homem perguntou aqui: existem formas naturais de otimizar a produção de testosterona? Quais são? Não tenha dúvida quanto a isso. Obrigado pela participação. Uma das formas melhores, Rodrigo, da gente otimizar o nosso ambiente hormonal é cuidar do sono e do exercício físico. Então, eu vejo muito hoje em dia a seguinte relação. Vou dar um caso aqui que é comum aparecer no consultório. Uma pessoa que tem falta de libido. A primeira coisa que a pessoa pensa é: vou usar um pouco de hormônio para melhorar a minha libido, que tem também atuação no hipotálamo. O hormônio atua no hipotálamo melhorando a libido. Só que às vezes o próprio fato da pessoa dormir melhor já faz com que ela melhore a concentração de testosterona, por exemplo. Então, quando ele pergunta: Tiago, como é que eu posso melhorar mais o meu ambiente hormonal de forma natural? Dormindo bem, tendo uma boa hidratação e não esquecendo que
vários hormônios têm necessidade da gente repor através de vitaminas, minerais, proteínas e gorduras. Por exemplo, gordura saudável, colesterol, contribui para a formação de testosterona. Um dos hormônios que são formados a partir da gordura boa é a testosterona. Então, você tem uma alimentação equilibrada, você consegue melhorar mais a sua Cara, produção tudo se hormonal também. resolve. Uma coisa também que é comum, por exemplo, tem situações que às vezes as mulheres restringem muito. Tem a famosa frase, vou cortar carboidrato, vou restringir minha Nossa. comida. E quando a gente vê as mulheres evoluindo dessa maneira, uma das coisas que acontece, ela quebra o seu ciclo menstrual, porque o corpo não tem uma concentração boa de energia, de vitaminas, de minerais, de proteínas, carboidratos e gorduras, e o corpo não consegue produzir os hormônios para ter o ciclo menstrual normal, como o LH, o FSH, ter a produção boa de estrogênio, progesterona. Então, um dos primeiros fatores para a gente organizar o nosso ambiente hormonal é ter uma alimentação equilibrada, e, obviamente, a gente ter boas noites de sono. Com o passar do tempo, inclui o exercício físico, né? A gente sabe que o exercício físico ele estimula a produção de hormônios como testosterona, o GH. Treino de pernas é importante porque é o maior grupo muscular que a gente A tem. gente sempre Eu, fala Então, aqui, eu treino tô de triste que eu perna, treinei perna 2 dias, tô sentindo até agora. que é bom pra memória o treino de perna, ele sempre fala isso. 2 dias lembrando depois. Falando nisso, que questão de regular sono, porque a gente vive numa sociedade hoje que é muito desculpa pra tudo, né? Tipo, eu não. A testosterona tá baixa porque eu não faço isso. E com isso vem as fórmulas mágicas. Minha testosterona tá baixa, o que eu vou fazer? Em vez de o cara escolher a opção certa e simples, que é o quê? Dormir bem, comer bem, fazer exercícios, né? E às vezes, minha testosterona tá baixa, o que eu vou fazer? Usar formas externas. E aí piora, às vezes, a situação. E aí entra também a questão de hoje, é tão falado, né? O Ozempic Eu ia e outras perguntar aqui. fórmulas que as pessoas acabam achando que é fórmula mágica, que pode sim dar certo a curto prazo, mas que a longo prazo, sendo de uma forma discriminada ou sem a ajuda de um profissional, acaba tendo problemas piores do que ela já tinha, né? Como é que tu avalia, Thiago, aproveitando essa mesma linha, como é que tu avalia o uso hoje desses medicamentos nessa busca do De emagrecimento? forma Desse jeito que tá discriminada, hoje, né, né? nos dias de hoje. olha, veja bem, Jaime e Rodrigo, a grande questão, no meu ponto de vista, é que hoje em dia, primeiro, as pessoas querem um resultado imediato, né? Exatamente. Então, às vezes a pessoa tem um processo, ela não engordou em um mês Hum. e quer emagrecer em um mês, né? Esse é o primeiro ponto, o imediatismo. O segundo ponto, as pessoas não querem pagar um preço para ter uma saúde de qualidade. Por exemplo, para vocês estarem aqui nessa estrutura, óbvio que vocês tiveram que ter prioridades e sacrificar alguns momentos de planejamento, de fazer coisas difíceis para vocês chegarem aqui, ter a estrutura e ter um podcast. Então, hoje em dia eu vejo que as pessoas não querem fazer algo que seja benéfico para a sua saúde em prol do comodismo. Quantas coisas a gente teve que fazer que foram difíceis, que hoje a gente goza de uma boa saúde, quantas coisas difíceis que a gente teve que fazer, que com o passar do tempo só trouxeram coisas boas para a nossa vida. Então esse é o primeiro ponto. As pessoas querem ser emagrecidas, não querem emagrecer. E querem que o remédio faça com que ela tenha bom hábito de vida. A pessoa quer que o treinador treine por ela, ou o nutricionista faça dieta, por exemplo. Então, eu sou totalmente a favor de uma pessoa usar o medicamento como uma ferramenta, como uma muleta, mas contanto que, em paralelo, ela veja como é que está a saúde do sono, a questão da hidratação, como é que está a alimentação, como é que está o controle de estresse. Então, nessas situações, Jaime, a grande ocorrência, o grande cenário que vai haver é a pessoa usar um hormônio ou um medicamento que vai ter apenas um efeito transitório e que, às vezes, pode ter mais problemas do que benefícios. Como, por exemplo, hoje é muito falado essas canetas emagrecedoras, que são medicamentos que simulam hormônios intestinais, como o GLP-1, Ozempic ou Wegovy, são mais conhecidos, mas que trazem prisão de ventre, enjoo, Putz, náusea, perda da massa muscular. 6 por meia dúzia. Então, às vezes, a pessoa tem muito mais custo financeiro e efeitos colaterais e, pior, não consegue sustentar o processo e ainda tem um efeito rebote. Então, a gente utilizar medicamentos ou fazer uso de hormônios, isso é apenas um ponto diante de um cenário que a pessoa tem que revisar outros fatores que, às vezes, são muito mais importantes do que o medicamento. Eu vou utilizar um exemplo muito próximo meu. Eu tava hoje, inclusive, pela manhã conversando sobre isso. Antes de eu correr atrás de estudar um pouco mais sobre o Ozempic, sobre esses remédios todos que estão falando, Monjaro, etc.,
esse amigo meu recebeu uma receita, ele tá bem, né? A circunferência abdominal bem grande. Sabe aquela circunferência abdominal que é dura? Aquela, né? Aquele risco bacana coronariano? Pois é. Com ausência muscular, já tem 61 anos. E aí ele foi a um exame e o médico em questão receitou o Monjaro, ou foi o Ozempic, ou não foi o Ozempic. E eu, antes de ter estudado, eu fiquei meio reativo. Eu falei, ó, pô, não vamos abordar, vamos por aí, vamos se exercitar e vamos tentar. E aí, nesse processo, não tem um hábito, então não deu certo. Começaram a surgir outros problemas. E aí, quando foi agora, já passaram-se, eu acho que 3 ou 4 semanas, eu liguei pra ele, falei, ó, eu acho que chegou a hora da gente voltar naquele médico, agora que eu já dei uma estudada, eu conheço um pouco mais, pra ver como a gente pode utilizar como uma ferramenta, porque na cabeça dele ele tava achando que ia resolver. E aí eu falei pra ele exatamente isso, eu falei, ó, a gente pode utilizar, mas nesse período que você estiver utilizando, eu vou te ensinar os hábitos que você vai precisar manter quando parar. Porque você vai precisar. Você vai precisar aprender a se alimentar. Você vai precisar aprender a ter o hábito de treinar. Você vai precisar aprender comportamentos que deem o suporte após o uso. As pessoas, elas têm essa falsa ilusão de que vou usar e vai resolver. E elas não querem mudar os comportamentos. A gente sabe que a base de todo e qualquer resultado duradouro são comportamentos positivos. Sem eles, é simplesmente impossível manter um resultado. Isso mesmo, é aquilo que ele falou, as pessoas elas querem ser emagrecidas, né? Eu falo por mim, né? Eu tava conversando ainda agora na outra entrevista, que eu estudei educação física, né? Tinha um shape e tal, casei, parei e engordei. Cheguei a 109 quilos. Para de culpar tua mulher, bicho. Não, a culpa é minha. 109 quilos, cheguei a 109 quilos e tal, depois eu tive filhos e tal. Eu falei, não, chega, tá na hora de parar. E aí, graças a Deus, eu já tinha a mentalidade, não, se é pra emagrecer, vamos fazer do jeito certo. E muita galera não tem essa mentalidade, acha, vamos tomar um remedinho, vamos fazer ali uma lipo, ou vamos fazer ali uma Procedimento. procedimento, né, cirúrgico mais invasivo. Cara, e foi 10 anos engordando pra chegar a 109 quilos, não foi do dia pra noite. Então por que que o emagrecimento ele tem que ser do dia pra noite? Não, vamos fazer com calma. Tô 1 ano e meio nesse processo, né? Tô com mais de 25 quilos perdidos, né? 109 hoje eu tô com 83. Aí. Acho que é por aí, né? Então, é 1 ano e meio nesse processo, rotina, mudando a alimentação, fazendo todo, mesmo sem vontade, a gente tem que ir lá e fazer. Por quê? Porque se eu tinha rotina de comer tudo errado, por que que eu não posso ajustar isso pra fazer do jeito certo? É o resultado do iFood que o pessoal quer, né? Clicou, É, chegou. clicou, chegou. Deixa eu te perguntar, Thiago. Quais são hoje, no seu consultório, quando as pessoas chegam, os principais erros que você ouve e conhece dos seus pacientes em relação a emagrecimento? Tipo assim, pô, eu tô fazendo isso aqui. Quais são os principais erros que tu recebe lá? Ô, Rodrigo, essa é uma pergunta muito interessante, eu espero que ajude muitas pessoas. O primeiro erro que é muito comum chama-se o terrorismo alimentar. Putz. O que é o terrorismo alimentar, Thiago? É o seguinte, a pessoa achar que é o único alimento que é o problema da história. Por exemplo, o glúten, o pão. Esse é Tirar o clássico. glúten da vida da pessoa não vai fazer com que ela emagreça. Não é isso. O glúten vai ajudar quando a pessoa tem uma doença no intestino chamada doença celíaca, que é uma intolerância ao glúten, ela pode ter alergia, ela tem comprometimento ali das suas microvilosidades intestinais. Então, nessas situações, o glúten deve ser tirado. É claro que a pessoa emagrece quando tira o glúten, o pão, porque ela está reduzindo calorias. Então, da mesma forma, o leite, o pessoal condena o leite, mas se a pessoa não tem intolerância à lactose, não tem problema nessa situação, não precisa ser radical, não precisa fazer um terrorismo alimentar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, às vezes, eu vejo algumas pessoas acharem que um alimento é uma solução dos problemas, um único alimento. Ela vai inserir a água com limão em jejum, ela vai inserir o açafrão, a O detox, bota cúrcuma, tudo dentro do liquidificador e faz toma. um suco detox. Primeiro, que o que desintoxica o nosso organismo é o fígado e os rins. Não existe um alimento por si só. Então, existem essas fábulas ou, às vezes, interesses de marketing ou econômicos da indústria que querem fazer com que a gente aceite isso sem respaldo, sem estudos científicos. Então, esses são os erros mais comuns em relação à saúde para o processo do emagrecimento. É a pessoa
tem o terrorismo alimentar e acha que excluir alguns alimentos vai resolver a vida dela. Se ela tem uma digestão boa, não tem doenças graves, ela pode ter uma alimentação equilibrada em relação a isso. Tanto é que viu-se, alguns pesquisadores foram em frente em relação a isso e começaram a ver que a exclusão do glúten, quando a pessoa não tem problema, pode até aumentar o risco do diabetes. Então, você que está em casa, dá um Google, como disse uma pessoa um dia, e coloca exclusão do glúten versus diabetes. Você vai ver que isso pode até aumentar o risco do diabetes naquelas pessoas que têm uma predisposição. Então, Caraca. o terrorismo alimentar, para mim, hoje em dia, com acesso à informação, existe muita divulgação hoje em dia que é fake news, que não tem embasamento nos estudos de grande importância. Isso é uma das coisas, das principais coisas que a gente está tentando, né, combater. É, eu fiquei com uma questão aqui na minha cabeça agora, né, sobre essa questão de terrorismo alimentar. Você falou que o problema vou tirar o glúten se você tiver alguma doença celíaca. Se uma pessoa que não tem nenhuma doença, por modismo, eu vou tirar aqui o glúten porque é bacana tirar o glúten. Ou porque a blogueira falou, né? A blogueira mandou tirar Se o a glúten, eu vou blogueira tirar o falou, glúten. vou tirar também. Se acontecer, beleza, tirei. Pode acontecer de gerar alguma complicação pelo fato, por exemplo, assim, existe algum componente que é importante do glúten para uma pessoa normal, que se ele tirar da cabeça dela pode gerar uma complicação, uma comorbidade, sei lá? Não, Rodrigo, porque o glúten, por ser uma proteína, a gente encontra em outros alimentos, Ah, tá. né? Então, isso não vai ter uma repercussão negativa em relação ao organismo daquela pessoa. Massa. A gente só tem que saber que uma coisa é a pessoa ter doença e outra coisa ela tem indigestão com alguns alimentos. Por exemplo, tem gente que come feijão, melancia, ou o próprio pão e fica com indigestão. Ela não tem doença, mas o estômago, o Tem a ver com a intestino... microbiota. Exato, o intestino e o estômago não toleram tão bem. Então ela pode, uma vez ou outra, talvez comer um pão com melhor qualidade, com uma melhor fermentação, mas ela O tem que... preparo. Exato. Mas a gente tem que entender que se a pessoa não tem doença, for avaliada, tá tudo certinho, ela pode ter uma alimentação equilibrada sem ter restrições de forma mais drásticas. Mesmo porque, por exemplo, chega no final de semana, você está com a sua esposa, com o seu filho, Jaime, assim por diante, e a gente quer às vezes ter uma alimentação um pouquinho mais de forma social, um Livre, pouquinho né? mais livre, de forma mais agradável. Então é isso que eu gosto de prezar. Como o Jaime estava falando, vou pegar um gancho do que ele estava falando em relação ao processo dele, que ele conseguiu sair de 109 quilos para 83. É muito mais importante a gente ter a constância do que a intensidade, do que se ele quisesse fazer esse processo em 2 meses. Então eu prefiro que um paciente que eu acompanhe perca 3 a 4 quilos por mês, do que se perdesse 10 quilos em um único mês. Isso que eu acho importante, a gente ter um pouco de cautela, porque na saúde a gente não pode perder tempo, mas às vezes ter pressa pode ser prejudicial. Engraçado, eu postei ontem de noite, eu tava sabe aquele meme, hoje eu vou dormir cedo, deu 3 horas da manhã, pois é, eu tava desse jeito ontem. E aí ontem Tu tava sabotando tua eu testosterona. tava me lascando. Olha aí. Tava me Depois lascando vai ontem à procurar o noite. doutor dizendo, minha testosterona tem alguma Não coisa é errada, isso? vai E dormir. fiz exames agora, deu 450, tá bom? Tá no padrão. E aí eu tava pensando e eu escrevi exatamente isso, que direção é mais importante que velocidade. Que às vezes as pessoas elas têm tanta pressa de fazer qualquer coisa e elas não se atentam que elas estão tendo pressa de ir pro lugar errado, né? Então direção é mais importante do que velocidade. Sim. Aproveitando, né, falando sobre isso, aí eu tenho aqui uma pergunta, que é quais são os sinais de alerta que a gente deve ficar atento e falar assim, lógico, a gente tem que fazer exames regulares, periódicos pra estar vendo se tá tudo ok. Mas quais são os sinais de alerta que a gente tem que estar atento pra falar assim, opa, chegou a hora de buscar algum tipo de tratamento ou chegou a hora de fazer uma investigação mais a fundo? Rodrigo, principalmente a pessoa deve procurar um médico, de forma mais específica, um endocrinologista, quando ela tiver sinais que reduzem a sua qualidade de vida. Por exemplo, a pessoa começa a ter uma sonolência em excesso durante o dia, uma perda do vigor físico, não consegue às vezes fazer um treino com o professor Rodrigo, como antes já fazia. Ou piora a sua redução da vida sexual, piora a sua libido, ou de forma geral começa a ter dificuldade em emagrecer, ou não consegue ganhar um pouco de massa muscular apesar de estar treinando, se alimentando. Então tem alguns sinais, geralmente, quando interferem em relação à qualidade de vida,
que é importante ter avaliação com o médico. Tem situações que a pessoa pode ter tontura, às vezes pode ter muita fome, urinar em excesso também, mas são sinais e quadros específicos de doenças, como por exemplo diabetes. Então, de forma geral, eu gosto de sempre orientar que quando é que você deve procurar um médico? Quando você vê que você está piorando a sua qualidade de vida. A disposição física, sexual, disposição mental, às vezes não lembra, esquecimento, sonolência, tudo isso quando tem algumas intercorrências, é importante você ter a avaliação do médico, fazer um exame físico, exames laboratoriais para ver se está tudo bem com o seu organismo. Show. Eu quero fazer. Eu quero não, né? A Kátia perguntou aqui. Acho que a resposta vai ser bem boa, que é: por que na menopausa o processo de emagrecimento se torna mais difícil? Ó, Kátia, excelente pergunta, obrigado pela participação. Kátia, primeiro, fisicamente, quimicamente, a mulher tem menos testosterona que o homem. Isso já é um fator que contribui para uma dificuldade de emagrecimento em relação ao gênero masculino. Só que, durante o processo da menopausa, a mulher tem alterações dos níveis hormonais, como estrogênio, progesterona, e isso por si só faz com que a mulher possa ter uma redução do seu vigor físico. E às vezes tem uma dificuldade de fazer exercício físico, às vezes fica mais irritada, estressada, tem uma vontade maior de beliscar certos alimentos. Então, a dificuldade do emagrecimento na menopausa se dá muito devido à mudança hormonal que a mulher tem. Às vezes, uma redução dos hormônios que antes ela tinha na vida reprodutiva e que ela não vai ter agora na menopausa. E geralmente isso interfere também no humor e no sono. Isso é um ambiente que, infelizmente, geralmente a mulher deixa de fazer um pouco mais de exercício e pode ter um sono alterado também. Cara, olha Show. só que interessante. A Kátia é uma das minhas alunas de consultoria. Minha tia, inclusive. E hoje ela postou uma foto assim, mandou no nosso grupo. Voltando a gostar de ver a minha imagem no espelho. Ela passou por um período, né, ali conturbado, onde essa diminuição do exercício ficou muito evidente. E aí eu comentei na foto dela, falei assim, no privado dela, falei assim, verifique o que a senhora voltou a fazer quando gostava de estar se vendo no espelho novamente. E eu sei o que ela fez. Ela voltou a treinar, ela voltou a se alimentar melhor, a se organizar. Então, é interessante falar que às vezes acontece isso hormonalmente na mulher, porque ela às vezes pode ficar pensando assim, caramba, eu sou o problema, ou eu não consigo. E a autossabotagem vai daí pra pior, né? Vai ladeira abaixo. É interessante a mulher entender que o funcionamento dela, a fisiologia dela é diferente da do homem, né? Então, tudo isso influencia diretamente em todos esses resultados. Eu costumo dizer que a mulher, ela é por si só uma bomba de hormônios. Desde nova, né? Tem a menstruação aí, oscila e vai e tudo mais. E quando a mulher É questão vai. menstrual, né? Sim, é uma loucura. E quando a mulher vai atingindo uma maioridade, tudo isso vai piorando. Vai ficando mais difícil de controlar. E eu acho muito legal isso daí, porque tem, tem questões hormonais, questões de saúde que interferem sim no treino, no emagrecimento ou no ganho de massa muscular. E tem as desculpas também, né? Porque tem pessoas que realmente elas sofrem com, vamos lá, uma menopausa, ou às vezes tá num ciclo menstrual ali, dá, né? Tem a questão de, a mulher quer comer mais doce e tal. E tem a questão que a pessoa bota desculpa em tudo. Ah, é minha tireoide, é porque tô nisso e aquilo. Há desculpas e há realmente a questão saúde, né? Que pode interferir nisso, né? Exatamente, Jaime. Existem situações que tem doenças que a pessoa pode aumentar a sua fome e às vezes uma vontade maior por comer certos alimentos, como problemas nas adrenais ou doenças na tireoide também. Mas a grande questão é que geralmente a pessoa tem apetite, fome emocional ou hábitos beliscadores, porque às vezes ou está muito ansiosa ou está muito estressada. Ou, às vezes, o que é muito comum, a pessoa bebe pouca água, Jaime. A água é um tipo de elemento que ajuda a gente a controlar a fome no hipotálamo. Tanto que, às vezes, se o Rodrigo estiver tendo muita fome, talvez eu fale para ele, Rodrigo, bebe água, porque se passar, não era fome, é sede, você estava desidratado. Então a água Boa, consegue boa controlar dica. também a questão da nossa fome. Então tem situações realmente, Jaime, que fica nesse embate, fica às vezes nessa dificuldade de saber, de raciocinar, de encontrar o motivo, mas geralmente não são doenças. É a rotina daquela pessoa que às vezes não está com uma boa hidratação, não está dormindo bem, aumenta muito o cortisol,
um outro hormônio chamado grelina, que aumenta mais a fome dela. Então, às vezes, a pessoa cai naquela situação, vai muito mais primeiro procurar o medicamento, quando bem da verdade teria muito mais benefício se conseguisse enxergar outros fatores no seu dia a dia que precisam melhorar. E quando isso acontece, você está, às vezes, num cenário obscuro, não sabe para onde ir, procure ajuda. Seja humilde em aceitar ajuda, porque às vezes você pode recorrer a uma ação ou uma escolha que você faça que pode ter muito mais prejuízo e depois se arrepender e correr atrás do prejuízo. Eu Maravilha. acho que uma pergunta, acho que encaixa legal nisso daí, além da água, assim, eu acho que abre uma questão sobre suplementação e manipulados, que ajudam, né? Porque muitos nutricionistas, eles gostam muito de agregar um manipulado, tipo uma vitamina D, né? Um ômega 3. Acho que falar um pouco sobre isso, se vale a pena ressaltar, se é importante para a regulação de alguns hormônios, de alguns níveis que estejam alterados, que é bom estar acrescentando também aí na dieta, né? Na alimentação, Deixa eu ver se eu consigo reformular. fazer a minha pergunta junto com a tua. Não, reformular não, fazer junto com a tua. É, por exemplo, tem pessoas que não conseguem comer verdura, não tem a palavra infantil, né? Ah, não gosto de verdura. Tua mãe não te bateu o suficiente. Mas me excedi. Mas existe algum suplemento ou manipulado que possa suprir essa necessidade? Vou fazer a pergunta porque tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de verdura, mas toma suco detox. Que é um monte de verdura batida. Tipo, eu não consigo entender isso, entendeu? Então, existe algum suplemento, algum manipulado que supra essa necessidade, essa troca? Rodrigo, eu gosto de começar a pergunta perguntando para a pessoa se ela é astronauta para viver de cápsulas de pílulas. Então, a pessoa não é, primeiro, Boa. eu entendo que a gente tem uma necessidade que às vezes é possível fazer a reposição, mas para e pensa comigo. Verduras, frutas, além de minerais e vitaminas, tem fibras. Sim, Por exemplo, saciedade. melancia, 95% de melancia é água, né? Então, assim, é possível a gente fazer a reposição de vitaminas, minerais, mas um conceito que eu gosto muito de trazer. Não existe nenhum suplemento que é obrigatório, nenhuma vitamina é obrigatório, desde que a pessoa tenha os seus exames normais, Bom, entende? Por exemplo, hoje em dia é um dos suplementos que tem mais benefícios e mais estudos comprovados, a creatina. pergunta próxima é essa. Mas se a gente comer 100 gramas de carne vermelha, a gente já está ingerindo meio grama de creatina. Bom, Então, se você comer, às vezes, um pão com 100 gramas de picadinho, 100 gramas de picadinho no almoço, meu no jantar, café. você já está comendo Gosto, ingerindo gosto demais. 1,5 gramas de creatina. Então, você consegue extrair os nutrientes, alguns elementos da própria alimentação. Claro Putz. que a carne vermelha tem um teor calórico, desculpa, um teor calórico um pouco maior do que a carne branca, que tem menos creatina, que às vezes quase não tem. Então, assim, a gente só tem que dosar o objetivo e o contexto daquela pessoa. Mas é igual o whey protein, por exemplo. Se a gente fizer uma ingestão boa de proteína, não é o whey protein por si só que vai fazer com que a gente aumente a massa Ele é uma muscular, proteína comum. né? É, O no Jaime peixe. treinando, né? Treinando, você também treinando, a gente treinando de forma geral, a gente pode usar um pote de whey protein ao dia. Mas de forma geral não é isso por si só que vai fazer com que a gente aumente mais a hipertrofia ou o rendimento. A gente tem que estar bem equilibrado em relação a proteínas, gorduras, carboidrato e esquecer um pouco essa questão de, às vezes, uma necessidade, uma obrigatoriedade da suplementação. Depois que a pessoa já tem enraizado os bons hábitos, aí a gente vê a necessidade, Thiago, eu não estou conseguindo fazer um lanche da tarde, estou trabalhando mais e eu gostaria de uma coisa mais prática. O whey protein é uma excelente opção. Agora, Ou o que eu a vejo... nossa foca Ou whey proteica. poca. Pegando a deixa dele, É já um gênio. olha, não é dando desculpa, mas se você não tem tempo e quer algo dinâmico, abriu, meu amigo. É um comeu, gênio. entendeu? Principalmente para as pessoas que querem aumentar a hipertrofia, fonte de carboidrato e também de proteínas. Receba. Falou algo muito importante que eu acho que eu vou até entrar num assunto, não vou dizer que é polêmico, mas eu acho que vale a pena ressaltar. Falou da questão da carne, né? A questão da creatina. E quando já, não sei se já teve alguns pacientes, ou como é que funciona a questão de dieta e questão para veganos, né? A pessoa que quer ali, eu quero ter uma vida que eu não consumo carne animal, proteína animal. Como é que funciona? Como é que vai ser para essa pessoa? Ela consegue ter, vamos lá, uma Esse creatina bicho. ou eu tô fazendo uma pergunta Mano, tu é séria, terrível. A gente cara. tava falando sobre os veganos mais cedo, cara.
E, inclusive, tá um cara que eu acho que deve ter, acho que na área, o doutor pode explicar bem sobre isso, como é que funciona a dieta para alguém que quer ter uma dieta vegana, para alguém que... Porque a gente entra... Como é que entra? Eu acho que tu quer Tem a saber se é possível ter todos os suplementação, nutrientes. suplemento... Não, acho que a diferença, como é que funciona a diferença de a questão de taxa hormonal, tudo isso separando, né? O come carne e o que não come carne. A gente tem que ver o contexto de cada pessoa. Por exemplo, Isso. o vegetariano, ele pode comer alguns derivados ali de proteínas animais, como por exemplo o queijo, o ovo. O vegano já é um outro estilo de vida Já é que ele mais restrito, né? evita totalmente qualquer produto de origem animal. Diante dessa circunstância, a gente tem que ter cuidado com alguns riscos que as pessoas podem ter. Por exemplo, as pessoas que comem menos carne bovina podem ter um risco maior de deficiência de ferro, de vitamina B, por exemplo. É Então, exatamente isso que eu... durante o acompanhamento, a pessoa tem que fazer alguns exames de controle para ver se está tudo bem, né? Principalmente as mulheres, que além de, às vezes, fazer essa alimentação, esse estilo de vida, tem o ciclo menstrual, tem uma alta, Já às vezes pensei. demanda uma concentração de ferro, uma necessidade maior, pode prejudicar mais o cabelo, as unhas. Então, a grande questão é ver como é que está o organismo da pessoa e, diante disso, avaliar a necessidade se há a indicação de suplementação. Mas é totalmente possível, seja a pessoa vegetariana, onívora ou vegana, ter uma qualidade de vida boa, bater os nutrientes necessários, comer grão de bico, lentilha, tofu, né, alimentos que têm um teor proteico um pouco maior para atingir os seus objetivos, seja de melhorar a qualidade de vida, emagrecimento, hipertrofia, tanto que existem vários atletas de fisiculturismo que são veganos e conseguem ter ótimos resultados e ótimo empenho também. Fiz essa pergunta que o Rodrigo, ele tacou o pau nos veganos. Eu falo mesmo. Aí eu falei, não, vamos perguntar do doutor que ele pode bicho medonho. pode explicar mais sobre isso. Eu lá tenho cara de quem taca o pau nos outros. Não responde, não responde. Não, eu acho que a ideia não é nem essa, né? É mais orientar mesmo, porque o nosso intuito aqui no programa é entender, né? Levar a informação o máximo correta possível, né? E nada mais do que alguém que tá com a ciência ali Não, o tempo total. todo, Eu no dia a até, dia, né? Enfim. eu até citei sobre aquele documentário na Netflix que é a Dieta dos Gladiadores. Não sei se você já Uhum. assistiu. Que ele fala exatamente sobre isso. Sobre essa galera que utiliza, que é adepto totalmente da alimentação vegana, vegetariana, onívoros e tudo mais. E eu achei muito interessante. Justamente porque tinham atletas de altíssimo rendimento, até powerlifting, né? Que a galera, levantamento de peso, totalmente adeptos dessa dieta. Então eu achei curioso, né? Voltando a falar sobre a creatina, porque tem uma pergunta sobre isso aqui. Sobre a creatina, é verdade que é bom até para quem não treina? Pode falar um pouco mais sobre o suplemento? Pergunta da Andresa. Andresa, obrigado pela participação. Pode sim ser usada e tem vários benefícios extramusculares. Como assim, Thiago? Por exemplo, ela pode ajudar a nossa cognição. Viu-se que em alguns estudos a creatina pode ajudar até em relação à redução do risco da demência. Um outro dado importante também, a creatina pode ajudar em relação à ação da nossa insulina. Então, a insulina é um tipo de hormônio que ajuda na captação de energia para dentro das células e uma insulina bem controlada diminui o risco do diabetes. Então, tem situações que às vezes o idoso, ele não pratica exercício físico, mas fazer uma complementação de creatina em doses baixas pode ajudar muito durante sua qualidade de envelhecimento. Tu me falou uma parada agora que me gerou uma dúvida. Tu falou em doses baixas. A gente é acostumado a ouvir que a dosagem de creatina ela é relacionada ao peso. Exato. 1 grama de creatina a cada 10 quilos corporais, é o que se fala por aí, né? Uhum. A informação que... Como é que poderia ser esse cálculo pro idoso? Para o idoso, a gente pode fazer um cálculo de 0,05 gramas por quilo. Se a pessoa pesa ali 60 quilos, ela iria usar 3 gramas de creatina, mas poderia se reduzir pela metade. Usar 1,5 grama, por exemplo. Porque da própria alimentação, a gente vai ter extraindo esse alimento também. Agora Então, então, assim, É um curioso. suplemento, né? Ele vai suplementar aquilo que já... A creatina a gente conhece que ela funciona após a saturação no nosso corpo. Com essa dosagem reduzida, ela demoraria mais a saturar no corpo ou por ser um idoso e as funções estarem também mais desaceleradas? Seria tempo semelhante ou não, nem... a questão da saturação hoje em dia, Rodrigo, caiu-se, não tem tanta indicação assim, porque viu-se que como a creatina ela é um suplemento de uso crônico, uso diário, a pessoa vai atingir ali um nível ideal depois de 2 semanas, com o passar do Muito tempo. bom.
Então, caiu-se por terra essa questão da saturação da creatina. A gente pode fazer uso crônico e lá na frente a pessoa vai ter o benefício também. Outra pergunta a respeito da creatina. Tem algum melhor horário para usar ou ser uma rotina de tal horário ou não? Pode tomar sendo diário, mas Ó, Jaime, não existe um horário específico que seja realmente documentado e unânime no uso da só tem que creatina. tomar diário, ter essa rotina, né? Existem algumas vertentes que recomendam fazer após o treinamento, mas o ideal é a pessoa usar, ficar mais focada em usar todo santo dia, sem esquecer, domingo a domingo, e junto com alguma refeição que tenha carboidrato, Carboidrato. porque melhora a absorção da creatina. Então, esses são Caraca. os dois pontos Top. fundamentais. A pessoa não ficar tão atento assim ao horário, e sim ao uso diário, e além disso, fazer Associado. com a ingestão no café da manhã. Coloca ali um pouco d'água e faz a ingestão da creatina junto com o café da Massa. manhã. Tiago, vou correlacionar um assunto com a pergunta que tá aqui. Hoje em dia, a nossa vida, a vida do ser humano, do adulto, ela é muito corrida. A gente trabalha muito, a gente tem que resolver as coisas. E o nível de estresse normalmente é muito alto, né? Em quem não nasceu em berço de ouro tem que correr atrás, né? Então o estresse ele tá ali diretamente ligado com a nossa rotina. A gente sabe que o estresse tem relação com o cortisol. Aí a pergunta que fizeram é: como o cortisol influencia no crescimento muscular e como controlá-lo? O cortisol ele vai influenciar no seu crescimento muscular, porque o cortisol ele tira energia da nossa musculatura. É como se ele dificultasse a questão da formação do crescimento muscular. Além disso, o cortisol pode interferir em relação à ação da insulina. Então, eles são hormônios que eles se contrabalanceiam, eles agem de forma inversa. Então, se o cortisol está muito alto, geralmente a insulina vai ter dificuldade, a pessoa começa a ter, às vezes, uma tendência a acumular gordura. Então, a pessoa, se ela quer ter um processo de hipertrofia, por exemplo, ela tem que dormir bem, porque o sono está diretamente relacionado ao cortisol. E a pessoa ficar acordada durante o dia aumenta a produção de cortisol, e o cortisol faz com que aquela pessoa degrade a musculatura para gerar energia para aquele ambiente. Por exemplo, é uma situação que é muito comum a pessoa ter um estresse agudo. Ela está andando aqui na rua e de repente vem um cachorro é, correndo na frente dela para atacá-la ali, ela fica num estado de pânico, de alerta, isso gera adrenalina, gera cortisol. E ela precisa de energia de imediato. E uma das coisas que Muito. acontece é o corpo tentar quebrar algumas formas de energia mais fáceis, como do fígado, do músculo, para a pessoa ter uma ação ali de luta e fuga, por exemplo. Então, num ambiente crônico, né, que a pessoa não dorme bem, um ambiente de trabalho estressante, um relacionamento estressante, isso por si só pode fazer com que ela produza mais cortisol, e o cortisol gradativamente, além de aumentar a fome, pode fazer com que aquela pessoa quebre a energia da musculatura, glicogênio e dificulte a sua recuperação. Ele falou que eu peguei uma coisa importante que quebra a- mais fácil, né? Fonte de energia mais fácil. É por isso que vem também a questão de problemas no fígado devido ao cortisol e problemas de gastrite emocional. Tem algo relacionado? Tem relação, já no seguinte sentido: quando a pessoa geralmente é mais ansiosa e estressada, ela tem maus hábitos. E geralmente o mau hábito leva a pessoa a ter gordura em excesso no organismo, que se infiltra no fígado também. A gastrite geralmente é mais relacionada à questão do estresse e ansiedade, tem relação específica. É o que se fala de gastrite Emocional que nervosa. você foi isso. O que eu ouvi foi ele falando sobre relacionamentos estressantes. Mulheres não estressem os seus maridos, eles vão ficar sem massa magra. Exatamente. Tá vendo já? Deixa eu ver, deixa eu aproveitar aqui. O Jailson perguntou. É o Jailson? Não, não é o Jailson. Perguntou aqui. Minha testo bateu em 300, pouco antes de um burnout. A reposição hormonal seria uma boa pra mim? Bicho, tu tá arranjando. Olha. Ele tá querendo arranjar Olha, desculpa. arranjando desculpa. Na verdade, 300 O que é que tu me diz, Jair? testosterona e tá pra menstruar já. Tô brincando. Vou perguntar pra quem entende, sai fora. Vou perguntar pra quem entende. Tiago, vamos lá. Teste de 300, pouco antes de um burnout. A reposição hormonal seria uma boa pra mim? Rodrigo, ele mesmo já respondeu a pergunta, porque se a pessoa está diante de um ambiente estressante, um desgaste físico, mental, isso por si só já vai fazer com que ela produza pouco hormônio. Então, é importante a gente ver, primeiro, se a pessoa tem uma testosterona limite, né, qual é o ideal do homem? Dependendo da referência, a referência brasileira é 300, a americana 340 para cima. Se a pessoa está no limite, primeiro, tem que saber se ela não tem uma doença
inserida no seu organismo, como, por exemplo, doenças na hipófise, problemas no testículo, são fatores comuns. Ou, se a pessoa não tem um grau de obesidade também, isso pode fazer com que a pessoa tenha uma redução da testosterona. Mas mais importante do que ver só o resultado da testosterona é saber como é que está o dia a dia dessa pessoa, desse homem. Está com vigor físico em dia, sexual em dia? Se está tudo bem, ele não tem necessidade de fazer a reposição hormonal. Então, o mais importante não é ver só o exame, é ver como é que está a qualidade e o contexto desse homem também. Porque tem pessoas que, às vezes, um 280 de testosterona é o necessário para aquela pessoa. Mas tem pessoas que com 300 não tem uma qualidade de vida tão boa assim. Então, a gente tem que avaliar o exame, às vezes até repetir o exame para saber se confirma e depois iniciar o tratamento. Mas sempre saber qual causa levou aquela pessoa a ter um problema hormonal. Eu olhei aqui a foto do cidadão, não vou te expor, mas pelo menos ele já não vai ter que se preocupar com o cabelo, ele já é careca. Então se cair, não tem o que cair, tá tudo de boa. E como o doutor falou no começo, né? Primeiro de tudo, regulariza as áreas. Dieta, dormir bem, né? O descanso. Se tu já tá Treinar de fazendo isso, né? verdade. Se ele já tá fazendo isso, tá tendo uma alimentação boa, tá tendo um sono adequado, né? Tá tendo uma rotina de exercício e mesmo assim ele se sente ruim, né? Que nem tu falou, vou procurar um profissional quando? Se isso estiver me afetando, se eu tiver, né, tiver sonolento e tal, e aí sim eu vou procurar. Porque não adianta, eu tô com o texto baixo, mas o quê? Eu como ruim, eu não treino, eu não faço nada, e aí acha que, vou tomar um remedinho e vai dar tudo certo? Sobre Não essa é assim, parte né? de treino, tem uma coisa muito interessante. O homem, me corrija se eu estiver errado, por favor. O homem, por ter a testosterona já mais elevada naturalmente, a nossa tendência natural é de fazer força. A gente deve fazer força. Inclusive, dos nossos hábitos antigos, né? Hoje em dia a galera é mole, mas os nossos hábitos antigos, dos antepassados e tudo mais, eles caçavam, eles carregavam a presa. Então, naturalmente, o homem faz mais força. Isso em relação ao treino e produção de testosterona e tudo mais, você precisa treinar com intensidade. Não adianta você ir pra academia pra passear ou pra não fazer força. O famoso treino fofo, né? Não adianta treinar. Você tem que treinar com. É lógico, você não vai querer se comparar com um atleta e tudo mais, mas treinar com a intensidade adequada pro seu nível de treino. Isso tem relação direta com a questão da produção, do aumento de testo? Rodrigo, isso é um fato porque a questão da testosterona, junto com o treino, é como se virasse uma consequência e causa ao mesmo tempo simultaneamente. Ou seja, se a pessoa treina mais força, às vezes faz uma boa periodização de treino com o professor, muda ali a sua tabela semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, ela por si só, esse estímulo muscular vai fazer com que ela ative mais o funcionamento da hipófise, do hipotálamo e do testículo para produzir testosterona nos homens ou no ovário nas mulheres também. Então, a questão da consequência de produzir mais hormônio é um fato bom. Sem falar que a própria produção de hormônio, de testosterona, faz com que a pessoa tenha mais força e cada vez mais, obviamente, consiga melhorar sua performance, o seu rendimento, gradativamente nos treinos. Então, o fato é direcionamente ligado ao outro. A pessoa treinando mais um pouco de força não precisa ser, obviamente, todo o treino de força. Claro, óbvio que Periodizado. a gente tem que ter atenção a isso também, mas não tenha dúvidas que isso vai ter benefício para manter uma boa produção hormonal. Entrando nesse mérito, né, de treino e tal, como é que funciona, né? Porque existe as pessoas que querem estética, pessoas que querem saúde e existe os atletas, certo? Entrando nesse assunto hormonal, o que diferencia atletas, né? Porque eu vejo no Instagram, eu vejo muito o Everton, né? Eles têm uma parceria e o Everton é um grande atleta, né? Como é que funciona a questão de dieta, exames, como é que funciona o acompanhamento, né? Um atleta de fato, né? E só um parêntese, pra quem não sabe, o Thiago também já competiu no fisiculturismo. Thiago Nada mais, já competiu no exatamente. fisiculturismo, excelente atleta também. Porque lembrando aí, seu frango, não vá fazer merda, né? Existe atleta, existe as pessoas que querem saúde, então são coisas diferentes. Busque sempre o profissional, sempre tente se informar ao máximo. E a gente tá tentando aqui sempre levar a melhor opção, a melhor informação possível para você, né? Então, Ó, é uma ótima pergunta. De forma geral, Jaime,
A grande questão, quando a gente está acompanhando um atleta de alta performance, como o professor Everton Ribeiro, um excelente atleta clássico físico aqui do Amazonas, a gente tem que ficar atento a, principalmente, alguns efeitos colaterais que não são vistos em exames, como, por exemplo, a saúde do coração, ver como é que está o fígado, fazer exames de imagem que nem sempre são vistos em exames de sangue, né? Então, com o passar do tempo, às vezes o Everton precisa fazer uma preparação, usa alguns recursos, né, ergogênicos ali em certos períodos do ano, dependendo do tempo que ele esteja treinando e do tempo da competição também. É importante a gente ficar atento a esses efeitos. Alguns outros sintomas também muito comuns é, às vezes, a pessoa está usando alguns medicamentos que, às vezes, bloqueiam outros hormônios, como o estradiol, e a pessoa tem problema de ossos. Por exemplo, tem alterações de ressecamento de ossos. Então, dependendo do contexto do atleta, a gente tem que ver vários fatores de como ele está naquele momento de sua vida e fazer os exames mais direcionados para tentar proteger e amenizar os riscos. Mas, como qualquer esporte, seja o tênis de quadra, seja a Fórmula 1, seja o fisiculturismo, as pessoas vão ter riscos e às vezes é importante saber até que limite a pessoa consegue chegar. Entendeu aí? Então, cara, não é brincadeira. Tudo tem que ter. Cada corpo é um corpo, cada. E outra, não adianta. Se eu não sou atleta, se eu não adianta buscar recursos externos se eu não vou querer uma alta performance, ou só pra mim ter. Quanto vale só pra ter um corpo bonito, né? E é alugado, né? É alugado. Alugado, porque se você não tem o Não é um esporte, comportamento não é. necessário pra manter, é alugado. Sem Enfim, falar que, outra, pô, o cara não consegue regrar uma dieta, o cara vai querer um recurso de fora? Não, vai não só vale se a pena, né? prejudicar. Então, Uma coisa que eu gosto de falar é sobre longevidade no esporte. Então, em qualquer esporte que seja, como foi falado aqui, é interessante, é importante, é indispensável você ter um acompanhamento, né? Se possível, a gente sabe que nem todo mundo tem recursos, mas multidisciplinar, para que você possa saber como está o seu ambiente interno, hormonal, tudo mais. Alguém que possa te orientar durante o treino, para que você possa realmente saber a hora certa de fazer cada coisa. Um nutricionista para poder te direcionar em relação à alimentação. Então, se você realmente está buscando qualidade de forma geral, é importantíssimo um acompanhamento profissional. e Tem alguma pergunta? muito falado também, né? O profissional psicológico, né? Total, total. É sempre, ainda mais para atleta, como a gente fala de alta performance, ele está sendo ali extraído Exigido, o né? máximo dele, então é importante o acompanhamento tanto do endócrino, nutricionista, quanto também do psicológico, porque a mente também ela faz parte, né, da regulagem hormonal do atleta, da pessoa. Vamos trazer um psicologista, psicólogo do esporte? Bora Bora, atrás disso, bora. vamos fazer Tem isso alguém para acontecer. indicar? Tem, eu posso estar Olha aí, ó. indicando aqui. Morreu de A colar. gente já faz o convite para estar aqui com a gente, porque todos os programas que a gente fez, a gente falou sobre Tocou nesse isso, assunto. sobre a É, saúde é, mental. Não tem como, a Que é saúde muito mental, ela é importante tudo. falar sobre não isso. tenha dúvidas quanto a isso, só vai ter benefício em relação às informações que ele trouxer para orientação do Cara, público bom geral. demais. Eu achei até bom falar a importância da saúde mental na questão do Alimentação, equilíbrio hormonal, né? total. Que a gente tem ansiedade, depressão, entre outros Hoje em dia isso é fatores, muito né? comum, né? São as doenças do século, né? Da década, as doenças mentais. Tanto é, Rodrigo, que enquanto a pessoa tiver fome emocional, ansiedade, nenhuma dieta vai servir. É muito comum hoje em dia, algumas pessoas às vezes tá fazendo exercício, tá com o trabalho em dia, mas às vezes está passando por algum problema que às vezes dificulta o seu sono e interfere na produção do seu testosterona, que aumenta o seu cortisol. Então a gente não pode esquecer de fazer uma terapia. Isso é tão importante, às vezes, da mesma forma, contratar um educador físico, até um médico, um nutricionista também. Sensacional. Sensacional. Show. Tem alguma pergunta pra fazer? Vou fazer aquela última que eu sempre faço. Não? Pô, e foi, Eu achei incrível. foi Simplesmente incrível. Na verdade, eu fiquei muito feliz quando eu te mandei a mensagem que tu respondeu. Falei, ei, ele deu positivo, ele vem. Vai dar certo. Fiquei feliz demais porque eu acompanho teu trabalho há muito tempo. E eu sei o quão minucioso você é com o seu trabalho, a referência que eu tenho de você. Então, quando você topou vir, eu falei, caramba, deu certo, porque a gente quer trazer as melhores pessoas para trazer as melhores informações. Então, a gente, tipo assim, pô, pode chamar qualquer uma pessoa. Não, não vamos chamar, vamos selecionar, vamos fazer uma lista, vamos tentar. Se não der, a gente corre atrás de outro, mas vamos tentar as pessoas que a gente realmente quer trazer.
Então, desde já, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conteúdo, por estar aqui. Pra gente é muito A gente importante. foi agraciado com essas Foi uma aula, informações. mano, foi uma aula. Foi muito show. Inclusive, né, para agradecimento aí dele, falando de novo nossos patrocinadores, né? Temos aqui a Weipoca. E como agradecimento, né? Você vai sair daqui com O a Eipoca, Weipoca, Monster Cookies. Monster Cook, inclusive, ganhou também aqui a Monster Cookies aí. E tá junto com a gente aí, tá acreditando no nosso potencial, no nosso canal. E para você, né, que quer também, é um empresário, quer mostrar sua marca aqui, quer ajudar a gente, só chamar aí no direct, comenta, manda WhatsApp, manda carta, fazer alguma coisa, mas acha a gente que a gente tá lá com você. Beleza. E, cara, eu tô ansioso aqui pra comer Pera meu aí. Monster Cookies. Deixa Vou eu até fazer a fazer o pergunta. barulhinho. Eu vou comer o meu Cara, depois. e eu vou te falar, hein, é um cookies monstrão mesmo, ó. E o bicho é... Esse aqui é o Testotela. E Everton, ele pode comer, Everton? Hoje pode. Ei, deixa eu fazer a minha última pergunta. Thiago, eu sempre tento... a minha última pergunta, ela não tem muito a ver com a área. Depende muito de você, mas a sua mensagem... A mensagem que você disser agora, ela vai chegar para todos os seres humanos do planeta em todas as línguas. O que você gostaria de falar? Ô, Rodrigo, primeiro, obrigado aí pelo convite e participação desse podcast aqui no Gurujas TV. Obrigado, Jaime, também pelo convite. Não? Então, queria falar que a gente entenda que a nossa saúde é um conjunto de fatores. Não adianta a gente estar com 10% de gordura e, obviamente, ser um chato em casa, ser uma pessoa estressada. A gente tem que entender que a saúde também é um investimento, também é uma poupança, também é uma previdência. A gente investir hoje um pouco para que lá no futuro a gente consiga extrair bons resultados e a gente não ficar à mercê da indústria farmacêutica, ficar usando inúmeros medicamentos que às vezes podem trazer outros problemas e outros efeitos colaterais. Então, eu queria que a gente entendesse isso. Se você às vezes está com dificuldade de emagrecer, está com indisposição, alterações de hormônios, procure médico, mas revise como é que está o seu sono, a sua hidratação, fatores que às vezes são muito mais importantes do que um medicamento ou às vezes até mesmo um suplemento. Então, isso que é importante a gente entender, que a gente é um conjunto de fatores que nos trazem uma qualidade do dia boa, um malabarismo da vida. A gente está bem em relação à nossa saúde física, mental, área de trabalho, estudos, relacionamento e principalmente bem consigo mesmo. Cara, é uma aula até o final. Eu quero agradecer ao Dr. Thiago mais uma vez por ter vindo. Eu quero agradecer você que está assistindo até o Até final, agora. tá bom? Que vai acompanhar a gente até o final. Se você tiver indicações de pessoas que vocês desejam que venham ao nosso programa, botem aí nos comentários, coloquem no Instagram, que a gente vai dar um jeito de analisar e entrar em contato com as pessoas. É isso. Acho que pra finalizar, seu contato, como é que as pessoas te acham, como é que faz pra entrar, marcar consulta, Instagram, consulta, tudo. né? Porque... Fica à Ô, vontade. Jaime, quem quiser ver um pouco algumas informações em relação à saúde, tem o Instagram Endócrino Veríssimo, tem o site também drtiagoveríssimo.com.br e o fone de contato da Clínica New Life também, que eu trabalho, é 984 13 7199. Muito obrigado aí pelo convite de vocês. Espero que a gente consiga ter transmitido um pouco de informação para melhorar mais a qualidade de vida das pessoas. Com certeza conseguiu. Foi uma aula. Show. É isso. Tamo junto, vamos pra cima, que é só o começo. Show. Os... Bora. Rodrigo, o Jaime não segurou, não. Ô, bicho, tu não segurou tua onda, mano. Não almoçou direito. Ele Não, comeu quando ele pouco. abriu, eu senti o cheiro, eu me segurei aqui, ó. Aí eu só ouvi. Aí eu... Tem que fazer o merchandising. Eu só dei uma olhada aqui, o cara tava... Égua, bicho.